Vamos reiniciar novamente as aulas com a professora Elaine da UFA. A gente agradece a presença dela e ela vai falar, a sua apresentação é sobre recuperação de áreas degradadas voltadas para recursos genéticos. Então, com vocês, a professora Elaine, a gente agradece, professora Elaine, a sua presença, que ela veio mais de 200 quilômetros para cá, mas conseguiu chegar aqui. Então, com você. Primeiramente, bom dia a todos, todos os estados aí que compõem a rede Bionorte. Sou a professora Elaine, engenheira florestal, professora da UFRA, campus Capitão Poço, na área de silvicultura e recuperação de áreas degradadas. Bom, primeiramente, a palestra tem 1 hora, né? Tentei resumir bastante aqui o conteúdo para passar o mais assim de importante, né, e novo nessa área, né, que é muito importante aqui, muito visada aqui na Amazônia. Bom, quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas, restauração, reabilitação, a gente não pode deixar de falar da questão do processo de ocupação, né, do Brasil, que é um processo caracterizado pela falta de planejamento, né, das cidades, o que ocasionou também boa parte da destruição aí dos recursos naturais. Já assim, na segunda metade do século XX, a gente teve a grande impulsão, né, das pessoas, né, da economia, né, de um modo geral, para a questão das cidades, né, para a ocupação das cidades. Só que esse processo ele foi muito mal planejado, que reflete até hoje. Bom, a cobertura florestal também, que a gente também vai falar mais lá na frente, quando a gente for falar do conceito de degradação, é um tipo de destruição da biodiversidade, é um tipo também de degradação ecológica, onde você teve a falta de manejo do solo, o processo não tão, digamos assim, não tão estudado, não tão enfatizado na questão da irrigação do solo, que ocasionou a grande parte da degradação agrícola. Pode passar. Bom, essa expansão da fronteira agrícola também culminou com o processo de degradação, principalmente com a questão do desmatamento, destruição, queimadas, né? Processo de fragmentação intenso, a questão também de mapa planejamento das regiões, né? Que a gente aí tinha regiões geoeconômicas, no caso Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul, e a eliminação das florestas também, que são problemas ambientais. Só que aí, esse conceito de degradação, já adiantando e já levando um pouco aí para esse tema, pode ser ocasionado tanto pela poluição de rios, no caso que a gente caracteriza de água, a poluição atmosférica, que caracteriza-se conceitos e tipos também de degradação ambiental. Bom, aí esses slides agora são alguns exemplos de tipos de degradação, a falta de planejamento aí urbano, que causa, né, ainda causa até hoje, né, boa parte da destruição de áreas verdes, poluição atmosférica, que ocasiona efeito estufa, ilhas de calor, chuva ácida, problemas advindos da grande emissão de poluentes, principalmente o gás carbônico. Queimadas também, que pode ser caracterizada como tipo de degradação da biodiversidade, degradação ecológica. Bom, para a gente também ajudar a entender essa questão da recuperação, desse conceito de área degradada, restauração, que são conceitos diferentes, apesar de serem um pouco assim parecidos, a gente tem essa definição de meio ambiente, né? O que a gente considera de legislação na parte florestal, na parte ambiental, é o Código Florestal, a PNMA, que é a Lei 6.938 de 81, e a Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, que trata sobre o meio ambiente.
tá? Mas, assim, o conceito, digamos assim, legal e que a gente segue quando a gente vai trabalhar com recuperação, restauração, licenciamento, é daqui da PNMA, que fala que o meio ambiente, ele é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas também a gente tem outros conceitos aí de autores ambientais, como Almeida, que fala que é o conjunto de influências e forças externas que influenciam uma vida ou o desenvolvimento de qualquer tipo de organismo. A gente tem vários tipos de meio ambiente, se você for ver na própria Constituição, na própria PNMA, que é o ambiente físico, o ambiente cultural, o ambiente artificial, né? Então, esse conceito mais detalhado desses tipos de meio ambiente, a gente pode ver mais detalhado se você for pegar a legislação e consultar. Bom, o conceito básico que a gente tem, que também está na PNMA, tanto a degradação como a poluição, que a gente tem que saber quando trabalha nessa questão de impacto e licenciamento, é a degradação, né, que é a alteração adversa das características do meio ambiente. Esse tipo de degradação, a gente vê, né, pelo nome, a gente já dá para perceber que é uma palavra que tem, obviamente, uma conotação negativa, né, apesar dela estar ligada com o impacto ambiental negativo, mas existe, por exemplo, impacto ambiental positivo, né? Então, só que pelo histórico de degradação, pelos problemas ambientais, esse grande apelo aí da mídia, né, e também por conta dos desastres ambientais que ocorrem, a gente sempre leva essa palavra para o lado negativo, tá? Que pode ser também relacionada com o impacto ambiental negativo. Bom, a poluição, quem assim, estuda mais essa área, né, tanto da RAD, que a gente, recuperação, a gente abrevia para RAD, sabe que esse conceito aí, de poluição, ele é um pouco semelhante com o conceito de impacto ambiental, né, que seria qualquer tipo de degradação que atinja direta ou indiretamente esses itens aqui, né? Se você for ver também na resolução CONAMA, que é uma das resoluções também importantes nessa área de impacto ambiental, licenciamento, recuperação, a 001 de 86, você pode também observar que o conceito é bem semelhante ao impacto, né? Só no caso muda aqui no último item, que o impacto ambiental é qualquer forma de energia ou matéria ou proveniente de ação antrópica, de intervenção antrópica, que degrade o meio ambiente e que também prejudique a qualidade dos recursos ambientais, tá? Então, é um conceito aí bem importante, que perpassa por diversas áreas, das ciências agrárias, também da questão do direito ambiental, da engenharia ambiental. Bom, outra também muito importante, né, que também serviu de base para as outras leis ambientais, é a nossa Constituição, que já vem aí, se vocês observarem, já no final do artigo 225, diz que é dever da coletividade, né, defender ou preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, já que ele é um bem de uso comum, certo? E promover também a educação ambiental em todos os níveis de ensino. A gente sabe também que em 99 foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, que veio, na verdade, ratificar essas ações já mencionadas aí na Constituição de 88. Bom, também para confirmar, o conceito de impacto ambiental, que eu falei agora há pouco, que é bem assim, semelhante com o conceito também de poluição ambiental, a gente tem aí essas alterações, né, como vocês estão vendo, provocadas por interferência antrópica. Quando a gente fala a questão de impacto, a gente já tem que levar em consideração que tem interferência do homem, né, então é qualquer forma de intervenção,
resultante da intervenção, da ação humana, que pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Bom, exemplos aí de impacto negativos, que a gente tem, infelizmente, mais do que positivos, né? A gente tem a poluição aí de rios, né? A poluição atmosférica, a poluição do solo, destruição, né? Quem é daqui da área florestal, destruição das áreas de preservação permanente, por isso que também a gente volta aí a RAD e a restauração também para recuperar essas áreas. Os impactos positivos também, obviamente, existem, né, claro. A gente pode citar, por exemplo, a recomposição de uma mata ciliar, aí, que esteja presente ao redor aí de um curso d'água, né, como é previsto também no Código Florestal, né, que aí a área de preservação permanente é uma área protegida, que é coberta ou não por vegetação nativa, né, que o objetivo é justamente preservar os recursos hídricos, proteger o solo, proteger a biodiversidade, garantir o fluxo gênico de animais, vegetais. Então, a gente tem aí esse exemplo de impacto positivo. Também é uma forma agora que está sendo bem estudada, bem cobrada, né, nas universidades, essa participação da universidade na comunidade, né, através de formas de extensão, por exemplo, plantar mudas para a formação de áreas verdes nas cidades, tá, que é a questão aí da arborização urbana. Então, é um tipo de impacto positivo no meio ambiente. Bom, um conceito também agregado a essa questão de recuperação de áreas degradadas, restauração, é a resiliência, que é um conceito, a gente pode dizer que é um conceito bem recente, novo, né? Porque até então a gente tinha esse conceito de degradação, poluição, recuperação, restauração, que são dois conceitos ainda que são objetivos de muitas discussões na comunidade acadêmica, né, por restauração ser um conceito mais elaborado, né, mais, digamos assim, científico, filosófico, enquanto a recuperação é um conceito mais prático, uma aplicação mais prática. Bom, a resiliência, a gente tem aí essa denominação, ela é discutida bastante pelo Sebastião Martins, que é um autor... É um professor de Viçosa, que é um professor da área de restauração e recuperação de áreas degradadas, né? Também temos esse conceito aí na instrução normativa do ICMBio, a 11 de 2014, que fala que é a capacidade que o ecossistema possui, que apesar dele sofrer um impacto, ele consegue ou não retornar, né, as suas condições próximas das condições originais. Então, é a capacidade que esse ecossistema tem de se recompor, se recuperar do impacto que ele sofre. Agora, só que tem umas divergências, né? Por exemplo, a gente tem duas situações que podem ocorrer numa área. Por exemplo, aqui, esse exemplo é o mais comum, fácil entendimento. Você tem a queda de uma árvore na floresta, ou de várias árvores, né, sem intervenção nenhuma do homem. Caiu de forma natural, por algum tipo de intempérie, né, por exemplo. Ocorre a abertura de uma clareira, tá? E aqui a gente tem uma clareira formada pela degradação, pelo desmatamento, pela exploração madeireira, que é um tipo de degradação da biodiversidade. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, a gente tem essa clareira aberta pela intervenção antrópica. E no segundo, aqui, essa clareira natural. Então, a gente pode dizer que a primeira área, depois a gente vai abrir para perguntas, né, para questionamentos. A gente pode, por exemplo, dizer aqui que a primeira área, ela possui uma baixa capacidade ou um baixo potencial de resiliência, né, necessitando da intervenção humana para poder se recuperar. E aqui no segundo exemplo, como essa área ela está com alto potencial de resiliência, né, significa que ela tem condições próprias para a sua recuperação. Ela não necessita da intervenção antrópica. Então, esse conceito de resiliência está relacionado com a área degradada, a área alterada, que a gente vai ver mais na frente, e com a própria restauração e recuperação. Bom, a restauração,
é um conceito que é mais aceito na academia, ele é ainda discutido muito no meio acadêmico, então ainda se tem muitas divergências em relação à restauração e à recuperação. Se você for ver a definição também na Instrução Normativa 11 de 2014 do CMBio, fala que a restituição de ecossistema ou de uma população silvestre o mais próximo possível na condição original. Tem autores que são, assim, digamos, mais radicais e afirmam que essa área ela pode ser igualmente a sua condição original, né? Mas aí a gente sabe a questão que não é muito, se a gente for analisar, não é muito pertinente a gente pensar assim, né? Então a gente pode aceitar que é o mais próximo possível da sua condição original. Por exemplo, o Viana, que é também um outro autor, né, diz que quando a área ela é restaurada, ela consegue, na verdade, ficar próxima à sua estrutura original, consegue restaurar sua dinâmica, as interações biológicas, as funções da comunidade, né? Então, quando você trabalha com a restauração, está mexendo com restauração de ecossistema, restaurar as funções, a composição de espécies, porque quando a gente fala desse conceito aqui, a gente preconiza as espécies nativas naquela área, né? Quando você restaura, você trabalha com as espécies de ocorrência naquela região. Já a restauração também, a gente tem o Clio e o Aronson, né, 2007, que são autores também recentes, e também essa definição é utilizada pela Sociedade de Restauração Ecológica, fala que tem 3 tipos, né? A ecologia econômica e a social. A ecológica, já que você vai trabalhar com restabelecimento do ecossistema, obviamente você vai o quê? Proporcionar a criação de um meio físico para restabelecimento da biota, níveis também das cadeias alimentares, né, são restaurados. Então, toda aquela relação solo, planta, animal, né, outros fatores abióticos, além do solo, são restaurados, são preocupados em restaurar naquela área. Bom, a economia também, já que a gente está falando dessa questão ecológica, a gente também tem que levar em consideração o lado econômico, que quando você restaura uma área, você tem um restabelecimento de bens, serviços ambientais, né, que são perdidos quando a área é degradada, mas que podem ser restaurados quando a área volta a ter esse processo aí, trabalhar esse processo produtivo. Então, esses bens, esse fluxo de bens e serviços ecossistêmicos são levados em consideração como eles podem prover à sociedade. Então, é estudada na restauração ecológica. E a nossa restauração cultural ou social está relacionada com experiências compartilhadas, né, de comunidades que se beneficiam quando essa área é restaurada, as belezas cênicas provenientes da área restaurada, né, então, experiências compartilhadas. Então, tem toda essa questão relação homem-natureza, quando você vai falar de restauração social ou cultural. Bom, e como eu falei também, vou mostrar para vocês o conceito, que é a restituição de ecossistema ou de uma população silvestre de uma condição degradada para uma condição não degradada, que pode ser, obviamente, diferente da condição original. Quando também a gente fala em recuperação, Martins, Viana também ressaltam que o que interessa na recuperação é um plano pré-estabelecido de uso do solo. É você levar em consideração, primeiramente, o solo e tornar aquele ambiente propício para estabelecer uma nova vegetação. Até que essa área ela atinja um novo solo, um novo hidrodinâmico e, consequentemente, uma nova paisagem, que pode ser diferente da sua condição original. Esse conceito, para a academia, ele é considerado mais prático. Por exemplo, você trabalha muito com a revegetação, está atrelada à recuperação, que é quando você insere, através de modelos ou métodos de recuperação de áreas degradadas, você insere espécies naquela área, você faz uma revegetação naquela área. Então, claro, né, a diferença para a restauração,
que tem que ser próximo, o mais próximo possível da sua condição original, e a recuperação, que pode ser diferente da sua condição original. É um conceito, repito, mais próximo, mais prático. Quando você quer ter, por exemplo, quer se obter resultado a curto prazo. E a gente tem aí a reabilitação, que, na verdade, você pode trabalhar com a reabilitação, recuperando uma área, mas fazendo com que essa área te dê um retorno produtivo, um retorno econômico. Por exemplo, o que a gente tem mais aí de comum em reabilitação de áreas é você formar um povoamento, pode ser para exploração madeireira, exploração econômica, por exemplo, numa área que estava degradada, pode ser uma pastagem. Ou a chamada reabilitação ecológica, quando você tem uma área degradada, consegue reabilitar aquela área e, por exemplo, faz a criação de um parque temático, um parque ambiental, uma área de lazer. Então, você recuperou aquela área, reabilitou, mas obteve um retorno econômico com ela. Então, é caracterizado reabilitação. Bom, então eu deixei intencionalmente por último o conceito de área degradada, porque a gente já pode reunir os outros conceitos que a gente falou agora há pouco. E também levando em consideração a instrução do ICMBio, né, que é a instrução que fala sobre o projeto de recuperação de área degradada ou perturbada. Então, para diferenciar área degradada e área perturbada, a gente tem esse conceito aí. É aquela que é impossibilitada de retornar a uma trajetória natural, ou seja, sem intervenção antrópica, a um ecossistema que se assemelha ao estado inicial. Dificilmente ela consegue ser restaurada, sim recuperada. Tá? A gente tem aí diferentes conceitos de área degradada, apesar de ser a mesma palavra. A gente tem aí esse conceito na instrução. Quando a gente fala também do decreto 7.830 de 2012, que é o decreto sobre o sistema de cadastro ambiental rural, ele diz que a área degradada é aquela área que, após sofrer um impacto ambiental negativo, ela perde totalmente sua capacidade de regeneração e necessita da intervenção antrópica, né? E quando você trabalha com essa questão de intervenção, aquela área ela não consegue se recuperar sozinha, então ela precisa de intervenção, né? Então, dificilmente ela vai ser restaurada e sim recuperada. Já a área perturbada, que é sinônimo também de área alterada, você pode encontrar a área perturbada na instrução do ICMBio, você encontra a área alterada na instrução normativa do IBAMA. Área perturbada, esse vocábulo perturbada não é um conceito muito utilizado pela academia. Você utiliza, eu vejo resistência, assim, de utilizar. Nós utilizamos geralmente mais área alterada. Mas se você for ver nas instruções, na legislação, a perturbada, ela é bastante recorrente, que diz que é aquela que, após o impacto, mantém sua capacidade de regeneração natural, não necessitando da intervenção antrópica. Né? Já que ela não necessita da intervenção, ela tem o quê? O alto potencial de resiliência, né? Então ela pode ser restaurada. Se você também for ver o conceito no decreto do SICA, você pode ver também que é uma área que, após sofrer impacto, ela ainda possui capacidade de regeneração. Então, veja assim, que os conceitos eles são semelhantes. Pode ter algumas divergências, né? Na legislação, como a gente tem várias leis, decretos que abordem sobre esse assunto de licenciamento, recuperação de áreas degradadas, a gente ainda vê muito conceito assim, que tem uma palavrinha ou outra que funde, mas que, se você for dissecar o conceito, eles querem dizer, traduzir a mesma ideia. Bom, área abandonada versus pousio, que é um conceito também que há um pouco de confusão também. Eles também estão bem explicados no decreto do SICA, do Cadastro Ambiental Rural também, que é o que te dá subsídio aí para trabalhar com o CAR. Diz que a área abandonada é aquele espaço de produção sem nenhuma exploração produtiva há pelo menos 3 anos.
E quando essa área ela não é formalmente caracterizada como área de pousio, ela se torna uma área abandonada, quando você não realiza nada, né, durante o período de 3 anos. Já o pousio é uma prática de interrupção temporária e intencional para poder aquele solo recuperar sua estrutura física, para que ele possa passar esses 5 anos aí que a gente considera, após esses 5 anos que você possa fazer o plantio, o restabelecimento de uma outra cultura. Mas a gente sabe aí, quem é da área das ciências agrárias, que esse solo ele precisa descansar um pouco, né? Até ele poder recuperar sua estrutura para poder estabelecimento de uma outra cultura, pode ser agrícola ou uma outro plantio aí de espécies florestais. Bom, a degradação no contexto amazônico. Então, obviamente, como a gente estamos aqui na Amazônia, a gente tem que falar um pouco desse processo de ocupação histórico. Temos que falar também da questão das conferências ambientais que interferiram muito nessa mudança de pensamento, né, nessa mudança de panorama. Bom, o que eu sempre falo também para os alunos, essa parte aqui ela é bem histórica também, e passa também um pouco pela parte filosófica, né? Então, como a gente conseguiu ter um início, como foi o princípio dessa consciência ambiental? Então, a gente tem aí, por exemplo, em 72, a primeira grande conferência que discutiu sobre as questões ambientais, os problemas ambientais, mesmo que de forma muito incipiente, mas foi, na verdade, o boom, né? Foi quando a sociedade, de uma forma geral, começou a acordar e ver as grandes consequências que estavam ocorrendo pela questão da degradação ambiental. Então, a gente tem aí 72, Estocolmo, na Suécia, né, que você tem aí meio que já incipiente o conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Então, começou-se a não pensar só nas gerações presentes, mas sim as gerações futuras, né, através da conservação dos recursos naturais. Bom, então, a gente tem, além dessa conferência, o que eu posso citar dessa conferência, de forma resumida, é que você tem aí o cenário de dois grupos, né, de países. Você tem os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né, que tinham correntes, ideias de pensamento diferentes, né. Então, os países desenvolvidos, eles defendiam que deveria se parar, reduzir a exploração de recursos naturais para se obter o desenvolvimento, né, obter a conservação ambiental, reduzir a poluição ambiental, e os países subdesenvolvidos, eles eram bastante radicais, porque eles alegavam que eles necessitavam bastante da exploração dos recursos naturais. Consequentemente, não iriam parar a exploração e não iriam contribuir para a redução da poluição ambiental. Então, a gente tem aí esses dois cenários, essas duas correntes de pensamento. Já aqui 10 anos depois, já no início da década de 80, então, olha só, a gente tem a Conferência de Nairobi, né, na África. Quando a gente entra aí nesse 82, o que a gente já tem? A gente já tem a Instituição da Política Nacional de Meio Ambiente, que foi em 81, tá? Então, a gente já tem pelo menos uma política, uma lei, assim por dizer, que já trabalhasse com essa questão de conceitos na área ambiental. Além do código, né, a gente teve o primeiro Código Florestal, por meio do decreto, em 1934, que foi bem grosseiro, obviamente não era seguido, não era respeitado. A gente teve o 4771 em 1965, né, e hoje a gente foi substituído pelo 12.651 de 2012, né, que fala
na verdade, uma legislação sobre a vegetação, proteção da vegetação nativa, que a gente vai ver mais lá na frente. Mas eu fiz rapidinho esse resumo, já para ver o que a gente já tinha um pouco de legislação na área do meio ambiente, principalmente na questão florestal. Então, 82 foi a primeira grande conferência, a Assembleia Mundial dos Estados, que falou do termo recuperação de áreas degradadas pela ação humana. Mas por que a gente teve o surgimento aí dessa conferência, de falar do termo de recuperação? Porque os Estados Unidos, eles já foram precursores em pesquisas de áreas degradadas no mundo, né? Então, por isso, houve essa preocupação e até uma conferência só para falar da recuperação dessas áreas que estavam degradadas. Bom, a gente tem aí o conceito de DS, pelo relatório de Butler e pela ministra da Noruega, que quando a gente for ver a Eco 92, no Rio de Janeiro, esse conceito ele já foi utilizado, já tinha-se um conceito de DS, e esse conceito apenas foi discutido e foi fortificado. Aí temos a de 92... Pode passar. É um resumo das conferências, né, que eu fiz, as principais. A gente teve aí a ECO no Rio de Janeiro, 20 anos depois de Estocolmo, já cresceu o número de países participantes, número de ONGs, né. O que a gente obteve aí de resultado dessa ECO? Foi a Declaração da Biodiversidade, ou Convenção da Diversidade Biológica. Tivemos a Declaração de Florestas, Declaração de Combate ao Solo pela Desertificação, Agenda 21, que foi o documento mais importante, que inicialmente os países se comprometeram a fazer parte da Agenda 21, a trabalhar pela essa questão ambiental e tentar reduzir a exploração nos seus países de origem, só que posteriormente acabou caindo no esquecimento, né? Bom, a gente tem também o conceito aí de desenvolvimento sustentável ratificado, né? Então a gente tem aí também discutido a questão da política nacional de educação ambiental. Claro que ainda não tinha sido instituída a lei, né? Mas já se discutia a questão de práticas, implementos aí na educação ambiental, a questão também da diminuição de poluentes, discutir sobre os principais problemas ambientais que causavam a emissão de poluentes do efeito estufa, chuva ácida, ilhas de calor, que são os principais problemas aí advindos das mudanças climáticas. E a Humasvit, que a gente teve aí, né, em 2012, que foi também uma outra conferência que visa discutir, né, o que mudou, né, o que mudou na consciência ambiental nos países, né, que teve o tema erradicação da pobreza e mudança de padrões de consumo, devido à grande vontade, digamos assim, da sociedade de consumir cada vez mais sem levar em consideração a questão ambiental. E nem o que está sendo destruído para isso. Bom, o processo de ocupação da Amazônia, né, já trazendo mais aqui para a nossa realidade, né, mais aqui para o nosso meio de estudo. A gente tem aí o pessoal que é da geografia, da história, né, sabe também muito bem o que eu estou falando. O que a gente teve aí? O Programa de Integração Nacional, né, que foi aí a partir da década de 70. Qual foi o objetivo desse programa? Você integrar a Amazônia com o resto das regiões, né? Então, integrar a Amazônia, o Nordeste, até porque a gente precisava integrar a Amazônia para não entregar, né? Principalmente para os Estados Unidos, né? Então, o que foi feito durante todo esse cenário? A abertura de rodovias, né? A gente tem aí a Transamazônica, a Perimetral Norte, para integrar aqui a economia da Amazônia com o restante do país. A gente teve aí o advento, a criação dos grandes projetos aí da Amazônia, que prometiam desenvolvimento na região, não só do grande capital, mas do pequeno produtor. Então, a gente tem aí esses lemas, que eu acho que a gente já viu aí no ensino médio, quando a gente estuda, né? Terra sem homens para homens sem terras, um trecho do livro do autor da geografia importante, né?
Pois é para construir essas estradas, a implementação desses grandes projetos, ocorreu muito genocídio de tribos indígenas, né? E os povoados que pertenciam à beira do rio passaram a pertencer à beira de estradas, né? Então, com esse desenvolvimento aí para a Amazônia, houve grande degradação e principalmente alteração drástica na vida da população que existe aqui. Bom, o primeiro grande projeto que a gente tem aí no início da década de 70 é o projeto Radan, que até foi um projeto que foi criado para mapear os recursos naturais aqui da Amazônia, né, de uma forma geral. Ele, na verdade, obteve esse sucesso pela grande quantidade de informações que nós obtemos através desse mapeamento. E ele foi expandido para o resto do Brasil. Projeto Manganês também, que a gente teve aqui no Amapá, exploração, beneficiar e exportar o manganês, aqui, através da ICOME. Inclusive, nesse projeto aí, já começou-se a pensar na construção da rodovia, da Perimetral Norte, que era justamente para fazer o escoamento dessa produção do Amapá para os outros mercados, né, consumidores. Assim como o projeto Jari, é um projeto que, quando você teve o fim, ele deixou uma cidade fantasma, né, que a gente chama de Companital, que é aquela cidade que abriga o projeto, né, na verdade, é aquela cidade que a economia toda gira em torno do projeto que é implantado. Então, houve, além da degradação, grande situação de miséria, pobreza, porque a população dependia desse projeto, né, para sua expansão econômica. Projeto Jari, que é o próximo, que visou aí a produção de celulose, né, matéria-prima do papel, através da produção de eucalipto. Foi muito bom aqui para a região, porque teve muita pesquisa em relação ao melhoramento do eucalipto, da guimelina, né? A gente tem aí outras espécies também que eram utilizadas. Muita capacitação também de recursos humanos, né? Então, infelizmente, quando esse projeto ele terminou, a Monte Dourado, que era a Companital também da Jari, houve também a mesma situação que teve na Companital do projeto Manganês, né? Então, a gente tem aí o surgimento de favelas, né, de populações, infelizmente, que quando o projeto se foi, dependiam economicamente, né? Já que o projeto trazia desenvolvimento para a região. Polo Amazônia, Programa de Polos Agropecuários, Agrominerais da Amazônia, criado também no meio da década de 70, um tipo de instrumento de desenvolvimento do Programa de Integração Nacional, tá? Explorar as potencialidades naturais da região. Foram instituídos 15 polos de exploração, sendo que o mais bem sucedido foi da região de Carajás, né, que a gente tem dados históricos aí. Ele foi implementado pela Sudam, que infelizmente tem um passado aí de corrupção, né? Sudeco, Base e Ministério do Interior. Então, a proposta era atrair esse capital para desenvolvimento daqui da região, mas infelizmente trouxe também problemas de grilagem, posse de terras, conflitos fundiários, né? Na verdade, beneficiou o grande produtor, o fazendeiro, o latifundiário, em detrimento do pequeno produtor, o que causou desigualdades sociais, além de conflitos fundiários. Sudão, a gente tem aí substituiu a antiga Espévia, né, no governo Vargas. Explorar também os recursos naturais. A maioria dos objetivos desses projetos, gente, é a exploração de recursos na Amazônia, né, com o objetivo de expandir, né, a Amazônia, integrar a Amazônia ao resto do Brasil. A gente teve um órgão associado aí a escândalos, a corrupções, sendo que em 2001 ela foi substituída pela ADA, no governo do FHC, e depois o Lula reativou a Sudam, né? E até hoje ela está aí. Então, ela dispensa assim, comentários, né? Bom, BASA também, o INCRA, para resolver essa questão aí de conflito fundiário, né? Então, a gente tem aí a questão, o entrave, né? Apoiar o BASA, na verdade, intermediava o apoio do capital, tanto estrangeiro como nacional, a esses projetos
do Programa de Integração Nacional. Então, a gente tinha aí o apoio do BASA, da Sudam, que fomentava, né, esse capital. Outra coisa também, a questão da construção desordenada aí das estradas, Transamazônica, Perimetral Norte, década de 70, grande genocídio aí para a construção dessas rodovias, tá? Também rodovias inacabadas, que a gente vê aí, sempre a gente vê na televisão, principalmente a Transamazônica aqui, trechos que são impossíveis de trafegar, principalmente aqui no nosso inverno amazônico. A gente tem aí a extensão também da Cuiabá-Santarém, que agora ela liga Santarém ao município do Rio Grande do Norte, que é o se eu não me engano, é Tenente Portela, o município do Rio Grande do Sul. Me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, à medida que ocorre um interesse de indústrias que necessitam dessas rodovias para ocupação, há a criação de políticas de implemento para duplicação dessas rodovias, né? A fim de que essas rodovias interliguem cada vez mais outros estados. A gente tem aí a Belém-Brasília, JK, que também liga aqui, né, a região aqui com a capital do Brasil também. Mais uma que também foi utilizada no âmbito de ocupar aqui para não entregar. Agricultura, aí a gente tem uma das atividades que mais causa degradação ambiental, no caso aí agrícola, né? A falta de irrigação adequada causa processos aí de salinização no solo, em que você precisa recuperar esse solo, né, devido à grande desertificação. E também respeitar esse período de pousio aí, né, que às vezes não é respeitado, né? E, dependendo da área, pode também se tornar mais intensivo. E as atividades também que causam degradação, só para a gente fazer um resumo aqui. Agropecuárias, aí expansão da fronteira agrícola, a gente tem aqui no Nordeste do Pará, a partir aí da década de 50, grande degradação, onde você tem áreas aqui, praticamente no Nordeste paraense, você não encontra mais mata primária, né? Na verdade, eu acho bem difícil mesmo, né? Então, você já tem aí essa área, grande histórico aí de degradação. Economia da Amazônia, já todo mundo acho que já é bem familiarizado, né, com esse tema, setor madeireiro, pecuário, extrativismo, os tipos de extrativismos aí, mais recorrentes. A degradação da biodiversidade, a gente pode levar em consideração a caça predatória, a exploração de espécies madeireiras aqui, né, já levando para o lado aqui das ciências agrárias, a exploração também de espécies animais. Então, a gente tem toda essa degradação que mexa, né, que afete essas espécies, esse ecossistema, de um modo geral, a gente pode dizer que é também um tipo de degradação da diversidade biológica. Degradação também ecológica, né? Degradação ecológica você pode levar em consideração a alteração das funções do ecossistema. Quando você causa esse desequilíbrio no ecossistema, consequentemente, você altera o armazenamento de nutrientes no solo, você alterna a quantidade de água transpirada, você está falando de degradação ecológica, porque são atividades consequentes de alteração das funções do ecossistema. A mineração também, que é um tipo aí de degradação muito recorrente, no Nordeste paraense, a gente tem aí as seixeiras, né, que infelizmente a gente sabe aí que existem problemas de legalização, né, de recuperação, que alguns proprietários ainda são bastante resistentes, mineração lá em Carajás, né. Então, são os maiores exemplos aí de mineração, a exploração da lavra garimpeira. Ferrovias, rodovias, como eu falei anteriormente, esses são os exemplos aí das principais rodovias que perpassam aqui na Amazônia, né, que causaram grande impacto, né, poluição, já que são conceitos aí semelhantes.
Empreendimentos hidrelétricas aí, né, mais recente a gente teve Belo Monte, a grande dificuldade da questão de você ser feito o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental de Belo Monte. E, resumindo aí, fatores que causam a degradação, tá? A gente pode, já que a gente está vendo aí o ecossistema, só rapidinho, a gente pode também citar um dos tipos de restauração. Quando a gente fala de degradação, dependendo do grau de resiliência daquela área pode ser restaurada ou recuperada, né? Quando a gente fala aí de ecossistema florestal, a gente pode restaurar esse ecossistema originalmente florestal através da função e estrutura de comunidades. Se for, por exemplo, a degradação de uma área de campo, você pode restaurar essa área de campo, preconizando espécies nativas daquela área, né, que seriam arbustivas e herbáceas. Então, o que eu quero dizer com isso? A restauração, a gente preconiza as espécies nativas, né, daquela área. Bom, resumindo aqui os aspectos legais, pelo tempo também, a gente tem algumas legislações aí mais importantes na área de recuperação e restauração ambiental. Primeira, né, quem é da ciências agrárias já sabe que é o que eu estou falando, que é o novo código, né? O novo código, ele está mais associado à proteção da vegetação nativa, principalmente proteger, né, essa área de vegetação nativa ou não, preservar, né, quando a gente fala de APP, a gente tem que preservar aí os recursos hídricos, as espécies animais, vegetais, né, o solo. Então, tudo que está ligado à vegetação e a rio nascente, a gente leva em consideração para a área de preservação permanente. O artigo 225 da Constituição, né, que já falei anteriormente, mas eu trouxe um trecho aí que fala justamente de restauração, recuperação, restaurar os processos ecológicos, prover o manejo ecológico de espécies e ecossistemas. Mais uma vez, conceito de restauração. Quando eu falo de restauração, a longo prazo, a gente mexe com a estrutura em função de comunidade. Tá? Então, é um conceito aí bem mais que necessita de uma pesquisa maior, tanto de solo como de espécies, paisagens, ecossistemas, fluxos que ocorrem nesse ecossistema de uma forma geral. PNMA, né, a lei aí, a política. Aí você tem o conceito de meio ambiente, degradação, poluição, que eu já falei anteriormente. A gente tem aí o que é considerado instrumentos, né, da Política Nacional de Meio Ambiente. A gente tem aí os padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a gente tem também a avaliação de impacto ambiental, que está relacionada com o licenciamento ambiental, recuperação de áreas, né? Então, de uma forma resumida, a gente tem aí na política nacional, ela norteia bastante para você saber qual instrumento que você trabalha, né, na questão de como avaliar o impacto ambiental, que a gente já viu aí na resolução do CONAMA. Esse decreto aí, 3.420, é o Programa Nacional de Florestas, tá? Que para a gente também é muito importante, que fala do uso sustentável, não só de florestas nativas, né? Nativas são florestas naturais de uma determinada área, ou também de florestas plantadas, né? Plantada, como o próprio nome está dizendo, eu vou lá, faço um plantio, insiro mudas, sementes e já faço um novo povoamento naquela área. Como fala também de você proteger as áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas alteradas, você também levar em consideração as indústrias que trabalham com produtos florestais, produtos e subprodutos madeireiros ou não madeireiros. Então, bens e serviços ambientais também, que são originados dessa floresta. E como o governo, ele pode financiar essas iniciativas das comunidades de trabalhar com serviços e bens provenientes da natureza. Então, tudo isso é especificado no decreto aí do Programa Nacional de Florestas. CONAMA, as resoluções mais importantes para a questão
de impacto ambiental, licenciamento, recuperação de áreas, que são temas ligados, é a 001 de 86 e a 237 de 97, que fala sobre o licenciamento ambiental. A 001 de 86 fala de impacto, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. E as legislações estaduais ambientais, que são as específicas, né, de cada estado, né, por exemplo, a gente tem essas legislações, elas foram, desde a década de 80, quando esse conceito de recuperação de áreas degradadas foi instituído, ele começou mesmo a ser desenvolvido e posto em prática a partir da década de 90, bem como o licenciamento ambiental pelos órgãos estaduais, tá? Alguns modelos aí utilizados para recuperação, eu vou falar as características, né? Eu não vou me estender muito, porque eu acho que já vai terminar, já tem 5 minutos. Pode passar. Quando a gente fala de um modelo, o modelo é a escala maior, né? Dependendo do tipo de modelo, tamanho de área, o método, que é uma escala menor, mais simples, o que a gente tem que levar em consideração? A questão de como está, a gente tem que fazer um diagnóstico daquela área, saber como está aquele solo, o nível de degradação daquele solo, as características das espécies que ali existiam. Você tem que principalmente ver quais aquelas espécies que tinham naquela área antes de sofrer o processo de degradação. Grupos ecológicos, aí a gente tem 3 tipos, a gente considera pioneiras, que são aquelas primeiras espécies que ocupam a área, que são aquelas espécies mais adaptadas, que podem sobreviver, podem se desenvolver à luz do sol, né? Então, é o primeiro grupo de espécies que ocupam uma área degradada, né? Posteriormente, você tem as espécies secundárias e, por último, as climáxicas, são aquelas espécies que necessitam de sombra. Por isso que elas fazem parte do estágio final aí da ocupação de uma área degradada. Rusticidade, que é aquela capacidade que aquela semente tem, aquela espécie tem, de se adaptar a solos degradados. Por isso, é uma característica de espécies que vão recuperar uma área, né? Que o solo, obviamente, ele está no nível de impacto muito alto. Dispersão, facilitar a dispersão para a colonização da área através das espécies, né, das sementes. E fenologia, a fenologia é uma ferramenta muito importante na nossa área de ciências agrárias, porque ela te permite conhecer o ciclo biológico das espécies, o ciclo reprodutivo. Então, você, através da fenologia, vê quando aquela espécie está dando flor, quando está frutificando, né? Então, a partir desse período que você consegue saber, você consegue coletar as sementes para poder inserir numa área degradada. Seleção de espécies, preconiza aí espécies nativas, quando está se falando de restauração, espécies de rápido crescimento. Modelos mais utilizados, dependendo da área, a gente tem a nucleação, que é o que a gente faz aqui no Pará. Você tem aí experiências na Alcoa, tem experiências na Hidro, em Paragominas. Então, é utilizado para recuperar ou restaurar uma área não muito extensa, né? Você insere núcleos de vegetação ou ilhas de vegetação para ocupar aquela área. E alguns métodos aí mais simples que a gente tem, o mais utilizado, a gente tem a produção de mudas, semeadura direta, né, onde você vai lá no campo, semeia, você faz a introdução da semente, são os métodos aí mais fáceis de recuperar. Hidrossemeadura, utilização de paliçadas, micro-organismos, manta orgânica, então são os métodos assim mais simples, levando em consideração o tamanho e a magnitude da área, tá? O simples, por exemplo, é quando você introduz um modelo em que você não coloca tanta diversidade de grupos ecológicos. Apesar do modelo ser simples, mas ele acaba tendo um alto custo na sua manutenção, porque ele não tem muita diversidade, ele não se torna autossustentável. Já os complexos, como você trabalha com grande diversidade de grupos ecológicos, espécies, ele acaba tendo um alto custo inicial, mas ao longo do tempo ele acaba se tornando autossustentável. E, consequentemente, você não necessita tanto de fazer intervenção. Para finalizar, aqui a questão de indicadores de avaliação e monitoramento. Os indicadores aí principais que a gente pode ter
os ecológicos, quando você trabalha com solo, né? Se aquela área ela tá degradada e eu já inseri um modelo, um método para recuperar aquela área ou restaurar, daqui a um tempo, obviamente, eu vou ter que ficar fazendo a avaliação e o monitoramento, né? Até porque eu não vou trabalhar com aquela área e vou largar aquela área lá sem ficar monitorando, né? O que aconteceu, o que melhorou após a inserção das espécies. Então, a gente tem aí indicadores do solo, que são indicadores ecológicos, que é quando eu trabalho com os organismos que vivem no solo, micro, meso e macrofauna, e os indicadores de vegetação, que é, por exemplo, através da regeneração natural, a gente faz medição de parcelas, né? A gente delimita valores aí de altura, de diâmetro, tudo para monitorar, para ver o que está mudando naquela área após a introdução do método ou do modelo de recuperação. A gente tem aí chuva de sementes, que a gente pode coletar sementes aí na floresta através de coletores para introduzir numa área degradada. Produção de serrapilheira, né, que é a camada de nutrientes do solo. A gente pode coletar essa serrapilheira e inserir também numa área degradada, associada com outros modelos. A gente pode fazer monitoramento de dossel, através de equipamentos, de imagens fotográficas que são escaneadas, são digitalizadas, escaneadas para calcular a abertura de dossel em cada ponto da floresta, né? Então, a gente tem vários modelos aí, que são recomendados na literatura, que sejam sempre atuados em conjunto, né? É sempre levado em consideração, recomendado que você utilize um ou mais modelos, até para acelerar o processo de recuperação ou restauração da área. Aí, como eu falei, tem os organismos aí do solo, né? A microfauna, a gente tem aí nematóides, protozoários, mesofauna, colêmbulos, macrofauna, nelídeos, moluscos, artrópodes. Então, a população aí que você encontra, população edáfica, né? Que passa a maior parte do seu ciclo de vida no solo, ou pelo menos um estágio do seu ciclo biológico no solo. Indicadores da vegetação, que já foi o que eu falei, né? Tentei aqui resumir para vocês os principais aqui que a gente trabalha, que é regeneração, chuva de sementes, serrapilheira, produção de mudas, semeadura, plantio de espécies arbustivas em subbosques, puleiros artificiais, tá? Que os puleiros são utilizados na nucleação também. Bom, gente, acho que eu consegui terminar na hora. 1 hora de palestra. Então, essa foi tentei aqui mostrar para vocês um pouco, né, dessa área da recuperação. É claro que, mais detalhado, isso aí é uma disciplina que eu ministro na graduação de Engenharia Florestal e Agronomia, né, e também o que eu ressalto muito, uma outra área importante é o licenciamento ambiental, tá, que você necessita de conceitos de recuperação e trabalha com todas essas legislações que foram mencionadas, né? Então, espero que eu tenha contribuído aí com a disciplina do professor Osmar, e agradeço o convite, a participação de poder estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Obrigado. E agora está aberto para os questionamentos, dúvidas dos outros estados. Pode começar aqui pelo pessoal do Pará, do museu. Nenhuma? Sim. Socializar a pergunta. Bom dia. Referente às 2 imagens que foram mostradas, eu queria saber o seguinte, da ação antrópica, do desmatamento pela ação antrópica e a outra de forma natural. Na ação antrópica, teria algum tratamento para esse solo?
Como eu falei, a questão de você trabalhar com esse tratamento, quando você trabalha com a recuperação, você tem que fazer o diagnóstico daquela área, né, para saber o solo, né, a composição, quem trabalha aí com a parte de solo, os nutrientes, a estrutura física, a vida biológica, para você poder selecionar as espécies, né, e, porventura, selecionar o modelo ou o método mais adequado. Tá? A gente pode fazer isso se for um empreendimento que está previsto na resolução CONAMA, né, na 001 de 86. Se esse empreendimento for de grande magnitude, grande degradação para aquela área, tem que fazer o estudo de impacto ambiental e, posteriormente, o relatório de impacto ambiental. Inclusive, a primeira etapa do estudo de impacto ambiental é fazer o diagnóstico daquela área. Aí, posteriormente, você vai poder prever os impactos que vão ocorrer, analisar esses impactos e definir as medidas mitigadoras para aquela área, para minimizar os impactos. Mas aí, essa questão de solos, você tem que ver o que está acontecendo naquele solo, né, de uma forma geral, para poder selecionar aquela espécie, né. Na verdade, é o solo que te diz, né, como é que tu vais proceder e o que tu vai colocar naquela área. Mas, como eu falei, restauração, a gente sempre leva em consideração as espécies que são nativas daquela área, né. Isso aí está na legislação, né, previsto. Como fica a recuperação das unidades de conservação conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Essa instrução normativa aí que eu falei para vocês, na 11 de 2014, é do ICMBio. Então, se vocês forem pegar e detalhar, tem aí todo esse processo aí de recuperação, né? Diferente da do IBAMA, ela trata de área degradada ou área perturbada, né? Então, o que a gente leva em consideração que ele te dá lá na instrução, produção de mudas, plantio de mudas, semeadura, trabalhar com espécies nativas daquela área, né? Então, ele sempre enfatiza para trabalhar com espécies nativas da área, tá? Então, é só você pegar aí essa instrução, e você tem aí os anexos, você tem todo o checklist aí, dependendo se for propriedade rural familiar, não necessita aí da RT, né, do engenheiro. Então, dependendo aí do tipo de empreendimento, tem todo o checklist, todos os formulários nessa instrução normativa aí, 11 de 2014 do ICMBio. Como fica a recuperação ambiental nas áreas urbanas, conforme o Estatuto das Cidades? Cada cidade tem o seu próprio estatuto, tá? Aqui em Belém, a gente tem, na SEMA Municipal, eu vou falar aqui no caso, né, aqui de Belém, a gente tem aí o plano de recuperação aqui de áreas, né, urbanas. Dependendo da espécie, de como está o solo, você pode fazer a escolha das espécies. Aqui, no caso de cidade, você coloca a exótica, né? Você tem aí grande quantidade de espécies exóticas e você tem que levar em consideração vários fatores para a escolha de espécies em área urbana, né? Então, a gente sabe que a gente não pode colocar, por exemplo, espécies aí, árvores com raízes muito profundas, né? Porque podem danificar a estrutura das calçadas. Quando for ruas estreitas, a gente não pode colocar árvore com copa muito larga, né? Tem que respeitar o calçamento aí da cidade, os canteiros. Não pode colocar espécies que tenham aroma muito forte, que produzam folhas escorregadiças, né? Folhas muito estreitas, porque pode causar entupimento das calhas e bueiros. Então, a gente leva... Aqui em Belém, a gente tem um problema muito grande da mangueira, que quando cai o fruto, destrói aí carro, né, veículos. Então, meu carro já foi destruído, o vidro, por causa de uma mangueira que caiu. Então, aqui, a gente tem que levar em consideração essas espécies, tá? Como a recuperação de áreas degradadas pode ser inserida no contexto do zoneamento econômico e ecológico regionais desenvolvidos pelos estados da Amazônia Legal? Sim, esse zoneamento é um instrumento, né, da avaliação de impacto ambiental, no que eu mencionei na Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, é o segundo instrumento, né, que é levado em consideração. Você precisa fazer esse zoneamento para ver o que tem naquela área, o diagnóstico, ver o meio socioeconômico,
meio físico, biológico. Por exemplo, aqui na construção aqui da orla, é uma área, né, aqui o de EPP, mas foi construída porque é interesse do município, né, foi construída para o objetivo de lazer, né, então tem que levar em consideração a particularidade, fazer esse diagnóstico dessa área, para saber qual é o meio, quais espécies, quais são esses impactos que vão causar nessas áreas e as medidas que eu posso utilizar para minimizar esses impactos, tá? Espero que eu tenha respondido. Segundo o artigo enviado nas áreas com alterações que se localizam em áreas ocupadas por classe média e alta, não é necessário demandar o programa de recuperação, porque essas classes sociais investem nessa recuperação, dependendo do interesse, né, pode investir ou não, né? Na verdade, eu queria que ela fosse mais específica. Oi, pode ser mais específica? Operação. Falar, né? Pode. Porque eu mandei 2 artigos, aí o senhor colocou só um, né? Pois. Estou tentando lembrar qual é. Eu mandei ano passado. Eu mandei um de leguminosa, né? Agora o outro, qual foi? Porque assim, no caso, dependendo, é muito do interesse, tá, gente? Por isso que eu estava tentando lembrar, gente, que artigo é esse? Mas ela disse que é de outra pessoa. Será que ela quer dizer que é outra disciplina, é outra palestra? Bem, gente, em virtude que a gente vai ter logo em seguida uma outra aula, os artigos das 2 aulas já foram disponibilizados desde a semana passada. A professora Elaine disponibilizou 2 artigos e a professora Luciana também. Então, a gente vai fazer um intervalo da escolinha do professor Raimundo, VaptVupt, ou seja, vocês têm 10 minutos para intervalo, para a gente reiniciar a próxima aula. Qual o problema? Acho que, vejam bem, as resenhas que são colocadas, disponibilizadas para os estudantes, é que nem sempre é da aula direta que o professor deu, são assuntos correlacionados, é mais ou menos assim. Então não se preocupe, vocês têm que ler a resenha e fazer uma crítica sobre